Espírito Santo, eu te convido hoje. Habita aqui e traga cura, libertação e milagre para minha vida, minha casa e para minha família. Meus queridos irmãos, se você sente que precisa de cura, que carrega pesos na alma, dores no corpo ou correntes invisíveis que te prendem, então não deixe de ficar até o final desse clamor. Porque hoje, nesta oração, o Espírito Santo vai visitar o seu lar, tocar o seu coração e fazer aquilo que ninguém mais consegue: curar, libertar e realizar o milagre que você tanto espera. Aguente firme até o final. Cada palavra desta oração será exatamente o que sua alma está pedindo em silêncio. Oremos assim: Espírito Santo, estou aqui, com o coração aberto, quebrantado, mas cheio de esperança. Talvez não consiga explicar tudo o que sinto agora, mas sei que preciso de ti. Sei que este momento é sagrado e sei também que não quero mais viver sem tua presença. Por isso vem agora, vem do teu jeito, do teu tempo, com teu cuidado. Habita aqui, Espírito Santo, neste lugar, nesta casa, nesta alma que é tão falha, mas tão sedenta por ti. Eu não quero mais te visitar de vez em quando, eu quero te ter comigo o tempo todo. Eu não quero sentir tua presença só quando estou com dor, eu quero te reconhecer em cada detalhe da minha vida. Habita aqui, Espírito de Deus. Se ainda existe algo dentro de mim que resiste à tua presença, retira com tua doçura. Eu te dou liberdade. Pode tirar o que está pesando, pode mexer nas gavetas fechadas, pode abrir as janelas da minha alma. Faz tua morada, não só como visitante, mas como quem veio para ficar. Traz luz para os lugares escuros que nem eu consigo enxergar. Traz paz para as áreas agitadas que ninguém entende. Traz ordem onde há confusão. Traz sentido onde eu só vejo cansaço. Amados irmãos, você já percebeu que existe uma diferença gigante entre visitar Deus e morar com Ele? A maioria das pessoas trata o Espírito Santo como um amigo de fim de semana. Só aparece quando está desesperado, só lembra quando a dor aperta. Mas e se eu te dissesse que existe um jeito de transformar essa visita esporádica em uma habitação permanente? E se o problema não for Deus estar distante, mas você estar tratando sua alma como um hotel em vez de um lar? No clamor a seguir, vou te mostrar os 3 sinais que revelam se você está apenas visitando o Espírito Santo ou se ele realmente está habitando em você. E mais importante, veremos juntos uma forma prática em oração que transforma qualquer crente de visitante ocasional em morador permanente da presença de Deus. Se você ficar até o final, você vai descobrir por que tantos cristãos se sentem vazios mesmo orando todos os dias e como resolver isso de uma vez por todas. E até o final do vídeo, vou revelar a oração que mudou minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a sua também. Se você se compromete a permanecer junto com o Espírito Santo até o final do clamor, escreva agora nos comentários: eu me comprometo, Espírito Santo. Então vamos clamar assim: Espírito Santo de Deus, se existe solidão aqui dentro, senta comigo. Se existe choro escondido, seca com teu toque invisível. Se existe um medo que me trava, sopra sobre ele e me mostra que maior é tua presença do que qualquer sombra que me assuste. Eu preciso que tu estejas aqui. Preciso te sentir, não só com os sentidos, mas com a alma inteira. Espírito Santo, eu já tentei resolver tanta coisa com minhas próprias forças. Já tentei calar as vozes aqui dentro com distrações, já tentei me preencher com o que o mundo oferecia. Mas nada se compara ao teu toque. Nada me acalma como tua presença, nada me guia como tua voz mansa. Por isso eu te peço, fica aqui. Habita aqui. Fica mesmo quando eu me esquecer de falar contigo. Fica quando eu estiver fraco demais para orar. Fica quando minha fé vacilar, quando a angústia me visitar de novo. Fica,
e me sustenta. Me segura pela mão, mesmo quando eu estiver andando em silêncio por dentro. Habita aqui, Espírito Santo, porque quando tu estás presente, eu me reencontro. Quando tu estás aqui, minha casa se torna abrigo. Quando tu estás, até o que era dor começa a se transformar em aprendizado, queridos irmãos. Deixa eu te contar um breve testemunho da irmã Cíntia e veja como Deus age quando suplicamos com fé a sua presença através da oração sincera. Cíntia tinha 34 anos quando descobriu que solidão não é sobre estar sozinha, é sobre estar desconectada de si mesma. Ela morava sozinha, num apartamento lindo, tinha um trabalho que pagava bem, amigos que ligavam todo fim de semana. Mas todas as noites, quando desligava a TV e o silêncio tomava conta, algo pesado descia sobre ela. Era uma angústia que não tinha nome, um vazio que ela tentava preencher com séries, delivery, compras online, mas nada funcionava. Até que numa dessas noites, cansada de fugir, ela simplesmente falou para o vazio: Deus, se tu existes, eu preciso que tu fiques aqui comigo. Não só quando eu oro, mas quando eu estou com medo, quando eu estou fraca demais para falar contigo. E foi aí que algo mudou. Não foi um milagre cinematográfico. Foi sutil, como se alguém tivesse acendido uma luz morna no peito dela. A solidão não desapareceu de uma hora para outra, mas ela começou a se sentir acompanhada, mesmo no silêncio, mesmo na dor. 6 meses depois, Cíntia me disse algo que nunca esqueci. Eu descobri que a paz não é a ausência de problemas, é a presença de Deus no meio deles. E você já experimentou essa presença que transforma até a dor em aprendizado, amados? Assim como a irmã Cíntia, vamos clamar assim: Espírito Santo de Deus, eu te convido para cada canto deste lugar. Para a sala onde a conversa se perdeu, para o quarto onde o choro mora, para a cozinha onde o sustento às vezes falta, para o coração que está cansado de tentar ser forte. Habita aqui, Espírito de Deus. Habita com teu consolo, com tua voz que cura, com teu cuidado que reorganiza a bagunça. Habita com teu silêncio cheio de respostas, com teu abraço que ninguém vê, mas que a alma inteira sente. Liberta o que está preso. Liberta meus pensamentos confusos, meus sentimentos carregados. Liberta minha história de tudo que me prende ao que já passou. Liberta minha mente da comparação, da ansiedade, do medo de não ser suficiente. Traz leveza, traz cura. Cura a ferida que ninguém enxerga. Cura o cansaço que o corpo sente, mas que começa na alma. Cura os relacionamentos que se desgastaram no silêncio. Cura os vazios que a rotina não preenche. Espírito Santo, eu sei que tu podes fazer muito além do que eu posso pedir agora. Por isso, mesmo sem saber tudo o que precisa ser consertado dentro de mim, eu te peço, age. Sopra teu milagre sobre minha vida. Seja um milagre de dentro para fora, seja um milagre visível ou aquele que só eu vou perceber. Eu te peço, faz o teu sobrenatural acontecer. Mas mais do que isso, eu te peço, não vá embora. Não me deixe esquecer da tua presença depois que a dor passar. Não me deixe viver distraído, frio, automático. Me ensina a te reconhecer nos detalhes. Me ensina a viver contigo todos os dias, mesmo quando parecer que nada mudou por fora. Porque quando tu estás aqui, tudo muda por dentro. E é isso que eu mais quero agora. Espírito Santo, habita aqui. Se você deseja de verdade que o Espírito Santo habite na sua casa, na sua alma e no seu dia a dia, então deixa o seu like como um sinal positivo de fé. Não é só um like, é um gesto que diz: sim, Espírito Santo, eu quero mais de ti. Espírito Santo, eu te convido. Entra neste ambiente com tua presença suave, mas poderosa. Passa por cada canto com teu toque silencioso, limpando o que pesa, organizando o que está fora do lugar, purificando até o que eu não consigo ver.
Eu sei que quando tu chegas, algo muda. O ar muda, a atmosfera muda, o meu interior muda. E é disso que eu preciso agora. Não só de mudanças externas, mas daquela transformação profunda que só a tua presença pode trazer. Sopra teu vento sobre este lugar. Vem como brisa leve e toca o que está endurecido. Desfaz o que o tempo estragou, renova o ar com teu perfume doce, que tudo aqui carregue o teu cheiro, o teu toque, o teu jeito. Tira o peso da opressão, da pressa, da cobrança. Leva embora o que não te glorifica, o que não constrói, o que não alimenta a alma. Espírito Santo, purifica o que ficou impregnado aqui com o passar dos dias, as palavras negativas, os pensamentos soltos, os sentimentos que vieram e se esconderam nos cantos da alma. Passa por tudo, Senhor. Consagro a Ti cada metro deste lugar, a porta de entrada, para que todo aquele que entrar sinta algo diferente. Os corredores, os quartos, a sala, a cozinha, o lugar onde descansamos, onde trabalhamos, onde choramos sozinhos, toca em cada espaço. Não há um lugar sequer onde a tua presença não seja bem-vinda. E se por algum motivo houve algo que entristeceu teu espírito aqui, eu te peço perdão. Fica à vontade para remover, fica à vontade para refazer. Amados, você já sentiu que sua casa, seu quarto, até mesmo sua própria alma, precisam de uma limpeza profunda que vai além do que você consegue fazer sozinho? Sabe aquela sensação de que algo está pesado no ar, mesmo quando tudo parece estar no lugar? Quero te contar algo reconfortante. Você não precisa carregar esse peso. Existe uma presença doce e suave, mas poderosa, que pode transformar qualquer ambiente, incluindo o ambiente do seu coração. E o mais legal é que essa presença não vem para julgar a bagunça, mas para organizar tudo com muito amor. Se você se sente cansado de tentar limpar sua vida com suas próprias forças, se já percebeu que algumas coisas só saem do lugar quando uma força maior age, então continue firme nesta oração. A seguir, vamos continuar clamando para convidar essa presença transformadora para cada canto da sua vida. E olha, não é sobre perfeição. É sobre permitir que alguém que te ama entre no seu espaço mais íntimo e faça o que você não consegue fazer sozinho. Então vamos orar assim. Espírito Santo, limpa também o ambiente que ninguém vê, meus pensamentos. Purifica minhas ideias, minhas lembranças, minhas intenções. Tira o excesso, o ruído, a confusão. Me ensina a pensar com calma, a raciocinar com clareza, a sonhar com sabedoria. Renova a minha mente como quem abre uma janela depois de dias nublados. Faz vento entrar, faz luz invadir, faz a poeira baixar. Prepara meu interior para receber tua direção. Purifica também o ambiente emocional. Se houver mágoas guardadas, limpa. Se houver ressentimentos antigos, dissolve. Se houver tristeza escondida atrás do riso, revela e cura. Eu não quero ser morada do que me pesa. Eu quero ser casa da tua paz. Me ajuda a entregar os sentimentos que carrego no peito, até os que não sei nomear. Às vezes é um incômodo sem forma, um cansaço sem explicação, uma angústia que não tem motivo claro. Mas tu conheces, tu entendes o que nem eu consigo traduzir. E é por isso que eu te peço, purifica. Passa como fogo que não destrói, mas refina. Passa como chuva leve que limpa o chão da alma. Passa como silêncio que acalma a gritaria por dentro. Espírito Santo, eu quero que este ambiente carregue tua presença o tempo todo. Não só quando eu oro, mas enquanto cozinho, enquanto descanso, enquanto estou sozinho. Eu quero que minha casa tenha tua presença como perfume constante. Quero que o lugar onde moro se torne um refúgio, não apenas com paredes, mas com tua habitação. E se meu coração estiver desorganizado, prepara também esse ambiente interno. Se houver excesso de culpa, remove. Se houver medo de recomeçar,
Toca com tua coragem. Se houver dúvida, responde com teu toque. Quero que o teu espírito encontre espaço dentro de mim, não só nos dias bons, mas principalmente nos dias difíceis. Prepara o terreno da minha alma como quem prepara a terra para florescer. Remove os espinhos da ansiedade, as pedras do orgulho, os restos de dores antigas. Planta a tua paz, planta a tua leveza, planta a tua verdade, mesmo que ela venha confrontar o que eu escondia. Eu aceito teu cuidado, eu aceito tua limpeza, eu aceito ser moldado por ti. Fica aqui, Espírito Santo. Fica neste ambiente que agora é teu. Habita onde antes era só tumulto. Reina onde antes havia disputa. Faz tua morada onde antes só havia passagem. Este lugar é teu. Este coração é teu. Este momento é teu. E onde tu estás, tudo se transforma. Se você deseja que o Espírito Santo prepare o ambiente da sua casa e do seu coração, escreve aqui nos comentários. Espírito Santo, purifica tudo ao meu redor. Vamos juntos espalhar essa atmosfera de paz e presença. Seu comentário pode ser resposta para outra alma cansada. Espírito Santo, eu me coloco diante de ti com tudo o que sou, com tudo o que carrego, com o que mostro para o mundo e com o que escondo até de mim mesmo. Estou aqui, não apenas pedindo uma cura do corpo, mas uma cura que vá além do que os olhos podem ver. Uma cura que alcance aquilo que ninguém entende, que ninguém vê, que ninguém consegue tocar. Só tu sabes a profundidade das minhas dores. Só tu sabes o quanto lutei para continuar sorrindo enquanto sangrava por dentro. Espírito de cura, toca agora onde mais dói. Toca com teu toque que não fere, mas trata. Toca na dor física que insiste em me lembrar dos meus limites. Toca na enfermidade que me cansa, no diagnóstico que me assusta, na sensação de impotência que o corpo me faz sentir. Visita cada parte do meu ser, cada célula, cada nervo, cada órgão, cada detalhe que só tu conheces com perfeição. Traz alívio, traz repouso ao que está cansado de lutar. Mas te peço também, Espírito Santo, que cures a parte de mim que não sangra por fora, mas grita por dentro. Cura as mágoas que eu tentei esquecer, mas que continuam aqui como ecos no coração. Cura os traumas que marcaram a minha alma, as palavras que ouvi e nunca consegui apagar. Cura os olhares que me feriram, os silêncios que me machucaram, as ausências que deixaram buracos dentro de mim. Meu irmão e minha irmã, você sabia que existe uma diferença entre estar machucado e estar verdadeiramente curado? E não estou falando apenas do corpo, estou falando daquela cura que alcança lugares que ninguém vê, que ninguém consegue tocar, que às vezes nem você mesmo sabe que existem. Talvez você seja uma dessas pessoas que aprendeu a sorrir enquanto sangra por dentro, que se tornou especialista em esconder a dor real atrás de um "estou bem" automático. Se é assim, quero que você saiba de uma coisa. Não há nada de errado em admitir que você precisa de uma cura que vai além do que a medicina, a terapia ou até mesmo o tempo podem oferecer. Ao decorrer dessa oração, vou compartilhar com você algo que pode tocar exatamente onde mais dói, mas de uma forma que não fere, que não expõe, que não força. Uma cura que acontece no seu ritmo, no seu espaço seguro, começando pelos lugares que só você e Deus conhecem. Se você já se cansou de carregar sozinho o peso das mágoas que tentou esquecer, dos traumas que ninguém entende, das palavras que ainda ecoam no seu coração, então permaneça aqui firme e forte. Porque o que você vai descobrir pode ser o início da cura mais profunda que você já experimentou. Oremos assim: Espírito Santo, olha para as dores que não saem em exames, aquelas que doem quando eu deito a cabeça no travesseiro, aquelas que me fazem perder o sono, a alegria, a esperança. Toca nelas agora. Vai fundo, sem pressa.
Eu sei que tu tens todo o cuidado, que teu toque não machuca mais, mas alivia. Sopra teu fôlego sobre cada lembrança pesada, cada pensamento repetitivo que me prende no mesmo lugar. Sopra tua vida sobre aquilo que eu achei que nunca mais voltaria a florescer. Cura os sentimentos que ficaram quebrados, o amor que virou medo, a confiança que se transformou em desconfiança, a esperança que se escondeu atrás da frustração. Traz leveza para minha alma. Me ensina a respirar fundo de novo, a sentir a paz correndo dentro de mim. Me ensina a viver sem carregar os pesos que eu não preciso mais suportar. Eu não estou pedindo uma cura só para melhorar. Estou te pedindo uma cura que me transforme, uma cura que restaure minha essência, que devolva o brilho nos meus olhos, que me ensine a sorrir sem culpa, sem medo, sem fingimento. Eu quero viver, Espírito Santo. Quero viver por completo, corpo, alma, mente, espírito. Eu quero viver sem carregar feridas abertas, sem ter que esconder cicatrizes, sem precisar provar força quando, na verdade, só queria ser acolhido. Se tem algo aqui dentro de mim que adoeceu por excesso de dor, de pressa, de exigência, toca nisso também. Cura o meu jeito de olhar para mim mesmo. Cura essa voz crítica que não me deixa descansar. Cura o medo de falhar, o medo de confiar, o medo de ser eu. Cura a ansiedade que me rouba o agora. Cura essa comparação constante que desgasta o meu valor. Espírito Santo, me devolve o equilíbrio, me devolve a paz nos detalhes, me devolve o prazer de viver os pequenos momentos. Faz com que o meu corpo sinta alívio, mas também faz com que minha alma se sinta em casa novamente. Porque às vezes eu me perdi de mim, me perdi tentando agradar todo mundo, me perdi tentando ser forte o tempo inteiro, me perdi tentando não sentir dor, mas agora, diante de ti, eu deixo cair todas as defesas. Eu me permito ser tratado, ser cuidado, ser curado. Não quero mais viver pela metade. Eu sei que tu podes fazer o que ninguém mais consegue, e mesmo que demore, mesmo que eu ainda não entenda o porquê de tanta dor, eu confio no teu cuidado, eu descanso em ti. Porque sei que onde tu habitas, a cura acontece, mesmo em silêncio, mesmo aos poucos, mesmo de um jeito que eu não consigo explicar. Espírito Santo, habita aqui. Habita em mim. E enquanto tu estiveres aqui, vai curando tudo, o que é físico, o que é emocional, o que é espiritual. Vai curando os vazios, os medos, os cansaços antigos. Vai trazendo de volta a minha verdadeira identidade, aquela que só é revelada quando estou inteiro diante de ti. Eu confio em ti e sei que essa cura já começou. Se você precisa de cura no corpo ou na alma, escreve aqui nos comentários. Espírito Santo, toca onde ninguém mais consegue tocar. E seu comentário pode ser o começo de uma nova jornada espiritual. E se você sente que essa oração está te ajudando, deixa o like como sinal de gratidão a Deus. E ajuda essa oração a alcançar outras pessoas que também estão clamando por alívio. Espírito Santo, continuo aqui diante de ti com aquilo que nem sempre sei explicar. Há prisões em mim que não têm grades visíveis, mas me prendem todos os dias. Existem correntes que não fazem barulho, mas pesam tanto. São pensamentos que me sufocam, sentimentos que me paralisam, lembranças que me arrastam de volta para lugares que eu queria esquecer. Por isso, com toda humildade, eu clamo: vem e me liberta. Me liberta de tudo o que me impede de ser quem eu realmente sou em ti. Eu já tentei sozinho, Espírito Santo. Já tentei controlar meus pensamentos, minhas emoções, minhas reações. Já tentei fingir que estava bem, enquanto por dentro eu me debatia preso a algo que eu nem sabia nomear. Mas chega de carregar o que me pesa. Chega de me acostumar com o que me prende. Eu quero liberdade. E eu sei que só tu podes me dar. Liberta-me da ansiedade que insiste em me arrastar para um futuro incerto,
dos pensamentos acelerados, da preocupação constante, desse medo que nasce do nada e cresce sem motivo. Liberta-me da opressão que me faz acreditar que eu nunca serei suficiente. Dessa voz dentro de mim que só me critica, que só aponta erros, que só me acusa. Cala essa voz, Espírito Santo, e em lugar dela, fala tu. Fala ao meu coração com tua voz de paz, de verdade, de amor. Rompe também os grilhões do passado, aquelas memórias que voltam como se tivessem acontecido ontem, aquelas palavras que me marcaram e ainda ecoam na minha alma, as feridas que se disfarçaram de força, mas que ainda sangram em silêncio. Liberta-me do ressentimento que escondi com o tempo, das dores não resolvidas que ficaram guardadas. Toca em tudo o que me mantém preso ao que já passou. Eu não quero mais viver voltando, eu quero seguir, eu quero respirar leve, olhar para frente e caminhar sem medo de tropeçar no que ficou para trás. Irmãos, você já parou para pensar que pode estar vivendo uma vida menor do que a que foi planejada para você? Não por falta de esforço, não por falta de tentativas, mas porque existem correntes invisíveis que você nem percebe que estão ali, limitando cada passo que você dá. É reconfortante saber que você não é o único que às vezes se sente preso, sem entender exatamente a quê. Que luta contra pensamentos que não convidou, que carrega pesos que não escolheu, que se debate contra memórias que insistem em voltar como se tivessem acontecido ontem. Mas aqui está a boa notícia. Existe uma liberdade que vai além do que você consegue conquistar sozinho. Uma liberdade que não exige que você seja mais forte, mais disciplinado ou mais capaz. Uma liberdade que começa justamente quando você para de tentar controlar tudo e permite que uma força maior quebre o que você não consegue quebrar. Se você já se cansou de carregar o que te pesa, se já percebeu que algumas prisões só se abrem com uma chave que você não tem, então continue aqui comigo em oração, porque você vai descobrir como acessar essa liberdade que não depende da sua força e que pode começar a transformar sua vida hoje mesmo, do jeitinho que você está. Vamos orar assim. Espírito Santo de Deus, entra nos lugares que eu fechei por vergonha, nos hábitos que me dominam, nos vícios que tiram minha paz, nos pensamentos que me fazem duvidar de mim mesmo. Tira as algemas que me impedem de viver com plenitude. Rompe os laços do medo, os padrões que me fazem repetir os mesmos erros. Me ensina a viver como alguém livre, livre para amar, para confiar, para recomeçar. Eu quero ser livre da culpa que carrego, até da que não me pertence. Livre da obrigação de parecer forte o tempo todo. Livre da necessidade de agradar todo mundo, de ser aceito a qualquer custo. Livre do que me pesa, do que me paralisa, do que me afasta da minha essência. Liberta-me da comparação constante, do medo de não ser capaz, da vergonha que me faz me esconder. Espírito Santo, quebra cada corrente invisível. Mesmo que ninguém veja, tu vês. Mesmo que pareça pequeno para os outros, tu conheces o peso real que isso tem sobre mim. Eu entrego a ti essas prisões silenciosas, os pensamentos que me assustam, os sentimentos que eu escondo, as vontades que me afastam de ti, os ciclos que se repetem, os medos que me bloqueiam. Eu entrego tudo, não quero mais viver acorrentado por dentro enquanto sorrio por fora. Espírito Santo, vem com teu fogo e consome tudo o que não combina com a liberdade que vem de ti. Consome o orgulho que me impede de pedir ajuda. Consome a amargura que me afasta de quem me ama. Consome o ego ferido, as mágoas antigas, os pensamentos pesados. Purifica minha mente, limpa meu coração, alinha meu interior e me faz novo. Novo por dentro, renovado de verdade, não apenas diferente, mas livre. Habita aqui, Espírito de Deus. Permanece comigo mesmo depois da oração. Me acompanha nas decisões do dia a dia. Me lembra sempre que eu esquecer que eu não fui feito para viver preso. Eu fui feito para viver em ti.
E onde tu estás, eu sei, há liberdade. E é essa liberdade que eu clamo, que eu espero, que eu recebo, com fé, com coragem, com entrega. Se você também sente que precisa se libertar de algo invisível, mas que tem pesado demais, escreve aqui nos comentários: Espírito Santo liberta o que ninguém mais vê. Seu comentário pode tocar outras vidas e mostrar que você decidiu confiar em Deus para ser livre de dentro para fora. Expresse com fé, Espírito Santo. Hoje eu me aproximo de ti, trazendo nas mãos os pedaços daquilo que já foi inteiro um dia. Pedaços de sonhos, de relacionamentos, de forças, de planos. Coisas que eu vi se despedaçando aos poucos e que agora estão aqui, diante de ti, como fragmentos que eu já nem sei mais como juntar. Mas tu sabes, tu conheces cada parte, mesmo aquelas que se perderam no tempo ou se partiram em silêncio. Eu não venho pedir algo novo. Hoje, só te peço que restaures. Restaura o que fui perdendo ao longo do caminho. Restaura quem eu era antes das decepções, antes das quedas, antes das feridas que endureceram meu coração. Restaura minha leveza. Restaura minha alegria sincera. Restaura minha paz, aquela que eu sentia sem motivo e que hoje parece tão distante. Sabe o que é mais bonito na vida, amados irmãos? Não é nunca ter se quebrado. É descobrir que até os cacos mais pequenos podem ser transformados em algo novo, mais forte e mais belo do que o original. Se você está aqui, talvez seja porque reconhece que existem partes suas que precisam de restauração. Talvez relacionamentos que já foram mais próximos, abraços que deixaram de acontecer, conversas que se tornaram silêncios pesados. E está tudo bem admitir isso. Na verdade, é um sinal de coragem. Quero te contar algo que pode trazer alívio para o seu coração. Não existe nada em você que seja irreparável. Não existe relacionamento que seja impossível de ser restaurado quando há amor genuíno envolvido. Não existe ausência que não possa ser preenchida de uma forma nova e surpreendente. A seguir, você verá como essa restauração pode acontecer de forma natural, sem forçar nada, sem pressionar ninguém. Como você pode se tornar um instrumento de cura nos seus próprios relacionamentos, começando pela cura que acontece dentro de você. E se o seu coração já se cansou de carregar mágoas, se você sente saudade de conexões que se perderam, se você quer aprender a transformar distância em proximidade outra vez, então continue firme e forte nessa oração, amados. Porque o que você vai viver hoje será o primeiro passo para reconstruir pontes que pareciam impossíveis de atravessar. Vamos agora clamar assim: Espírito Santo, tu conheces os lugares quebrados dentro de mim, as marcas que ninguém vê, as ausências que me deixaram vazio, os cacos que guardei por vergonha de mostrar minha dor. Toca nessas partes, não para fingir que nunca existiram, mas para mostrar que podem ser refeitas. Eu sei que só tu podes transformar ruínas em recomeço. Só tu podes dar novo fôlego ao que estava abandonado. Restaura meus relacionamentos, Senhor. Aqueles que foram feridos por palavras malditas, por silêncios que gritaram, por gestos que machucaram mais do que deveriam. Restaura os laços que foram se soltando com o tempo. Restaura os abraços que deixaram de acontecer. Restaura os olhares que já não se encontram mais. Se houver mágoa, ensina o perdão. Se houver distância, ensina a humildade de ir ao encontro. Se houver orgulho, mostra o valor de voltar. Também te peço que restaure minha casa, meu lar, minha família. Mesmo que as paredes estejam de pé, se o coração dos que vivem nela estiver dividido, há rachaduras que só tu podes fechar. Se há silêncio, onde deveria haver conversa, toca. Se há frieza, onde antes havia carinho, aquece. Se há cansaço, onde deveria haver apoio, renova. Espírito Santo, passa por cada ambiente com teu toque restaurador.
Faz do meu lar um lugar seguro novamente. Toca também nas promessas que deixei para trás, nos sonhos que eu mesmo enterrei, nas palavras que ouvi de ti e que hoje duvido se eram reais. Restaura minha fé, que já não tem a mesma força. Restaura minha esperança, que enfraqueceu com o tempo. Restaura minha vontade de tentar outra vez, porque às vezes me sinto esgotado, sem forças nem para desejar o recomeço. Mas se tu estás aqui, eu creio. Tudo pode ser restaurado, mesmo que leve tempo, mesmo que doa um pouco mais, mesmo que eu não entenda o processo. Eu me entrego a ti com tudo o que ainda sou e com tudo o que fui um dia. Refaz, Espírito Santo, do teu jeito, no teu tempo, com tua sabedoria. Refaz a história, os caminhos, o que sobrou, e me mostra que o que parecia fim ainda pode ser início. Restaura a mim também, porque às vezes o que está quebrado sou eu, cansado por dentro, escondendo rachaduras com sorrisos, sobrecarregado de exigências, sem tempo para sentir, sem espaço para respirar. Espírito Santo, restaura meu interior, tira o peso que não é meu, cura o desgaste de ter que ser forte sempre. Restaura meu ânimo, minha vontade de viver com verdade, com leveza, com profundidade. Habita aqui, Senhor. Habita entre os cacos e transforma em beleza o que já foi dor. Habita na minha história com tua mão que reconstrói. Habita na minha alma e devolve a sensibilidade, a fé, a essência. Eu não tenho mais medo de ser quebrado diante de ti, porque sei que em tuas mãos até os pedaços ganham sentido, e se for preciso recomeçar, que seja contigo. Porque tudo que tu tocas, ainda que em ruínas, volta a florescer. Se há algo em sua vida que precisa ser restaurado, uma relação, um sonho, um pedaço do seu coração, escreva nos comentários. Espírito Santo, restaura o que eu não consigo mais consertar. Quando expressamos nossa fé publicamente, damos o primeiro passo de uma nova reconstrução. E também pode inspirar alguém que precisa encontrar coragem para pedir a mesma restauração. Espírito Santo, eu continuo me colocando diante do Senhor com o coração cansado de tantas batalhas. Por fora, tudo parece normal. Mas, por dentro, há ruídos que não param, discussões que se repetem, palavras que ferem, olhares que afastam. Dentro de mim, uma confusão que me tira o foco, a paz, o equilíbrio. Por isso, hoje, eu clamo com sinceridade. Traz paz onde há guerra. Silencia o barulho que ecoa sem parar dentro do meu peito. Tu conheces os cantos da minha alma, onde a guerra já dura tempo demais. Sabes das lutas que enfrento sozinha, dos pensamentos que me deixam inquieto, da tensão que nem o descanso resolve. Sabes da exaustão emocional de quem tenta manter tudo em pé, mesmo quando por dentro está desmoronando. Espírito Santo, traz tua paz verdadeira. Não aquela que vem de fora, mas aquela que nasce dentro da gente mesmo, em meio ao caos. A paz que nos sustenta, que nos acalma, que nos reequilibra. Se existe guerra dentro do meu lar, entra com teu toque manso. Onde há gritos, fala com tua voz suave. Onde há palavras duras, ensina a linguagem do carinho. Onde há silêncio carregado de mágoas, constrói pontes de reconciliação. Onde há distância entre corações, aproxima com amor. Tu sabes, Espírito Santo, que às vezes a casa está cheia de gente, mas vazia de paz. Às vezes todo mundo está perto, mas ninguém se enxerga mais com ternura. Traz de volta o abraço que se perdeu. Traz de volta o diálogo que foi rompido. Traz entendimento onde só restou acusação. Se há guerra entre eu e eu mesmo, vem também, Senhor. Traz paz para os pensamentos acelerados, para os sentimentos misturados, para as decisões que me deixam dividido. Traz clareza onde há confusão. Me ajuda a ouvir a tua voz acima das vozes que me atormentam. Me ajuda a confiar mais, a entregar mais, a descansar mais, porque eu me cansei de viver em tensão constante.
Me cansei de tentar controlar tudo. Me cansei de pensar em 1000 coisas sem conseguir resolver nenhuma. Olha só, amados irmãos, existe uma diferença entre viver e apenas sobreviver. E se você parar para pensar, quantas áreas da sua vida estão em constante batalha? As finanças que nunca parecem se ajustar, o trabalho que drena sua energia, relacionamentos que já foram mais leves e hoje carregam tensões não ditas. Quero te dar uma notícia boa. Você não foi criado para viver em guerra permanente. Não foi criado para carregar armas invisíveis por onde anda, para ter que se defender o tempo todo, para sentir que cada dia é uma luta para sobreviver. Existe uma paz que pode transformar qualquer ambiente, incluindo o ambiente do seu coração. Uma paz que não nega os problemas, mas que te capacita a enfrentá-los com leveza. Uma paz que pode transformar sua casa num refúgio, seus relacionamentos em fontes de força e até mesmo seus desafios em oportunidades de crescimento. Se você já se cansou de viver sempre alerta, sempre tenso, sempre esperando o próximo problema aparecer, então permaneça aqui comigo, porque nos próximos minutos vou te mostrar em oração como acessar essa paz que independe das circunstâncias externas. Como criar um ambiente interno tão sólido que, mesmo quando há tempestade lá fora, você consegue descansar. Você merece viver com mais leveza. E essa leveza pode começar ainda hoje, exatamente onde você está. Acredite! Vamos agora clamar assim, amados irmãos. Espírito Santo, traz paz também para as áreas da minha vida que parecem estar sempre em disputa. Traz paz para as finanças que mal chegam ao fim do mês. Traz paz para o ambiente de trabalho carregado de cobrança e competição. Traz paz para as amizades que já foram verdadeiras, mas hoje carregam mágoas escondidas. Traz paz para as lembranças que ainda me causam dor. Traz paz para os meus sonhos que ainda estão esperando para acontecer. Eu quero viver num ambiente onde a paz seja sentida. Quero que minha casa tenha um clima de leveza, de segurança, de carinho. Que cada canto, cada quarto, cada detalhe tenha o teu toque. Que as paredes carreguem a tua presença. Que os dias difíceis não apaguem a esperança. Que até os silêncios se tornem acolhimento e não afastamento. Eu sei que quando tu estás aqui, mesmo que haja tempestade lá fora, dentro de mim, tudo pode estar tranquilo. E se por acaso a guerra for espiritual, Espírito Santo, entra com teu poder, me protege do que eu não vejo, me livra do que tenta me destruir por dentro, fortalece meu espírito para não sucumbir diante da pressão. Coloca escudo sobre a minha mente, sobre a minha casa, sobre minha alma, traz paz para minhas noites, traz descanso para os meus pensamentos, traz calmaria para meu interior, faz do meu coração um lugar onde tu podes morar, sem medo, sem bagunça, sem peso. Eu quero viver com mais leveza, quero me relacionar com mais verdade, quero caminhar sem carregar armas invisíveis, quero descansar mesmo em meio às batalhas, quero confiar que enquanto eu oro, tu já estás agindo. Espírito Santo, habita aqui, e onde quer que haja guerra, entra com teu amor, entra com teu abraço, entra com tua paz. Se você sente que precisa de paz no seu lar, no seu coração ou nos seus pensamentos, escreve aqui nos comentários. Espírito Santo, traz paz onde eu só vejo guerra. E se essa oração está te tocando de verdade, deixa o like como um sinal de agradecimento a Deus, como quem diz, obrigado, Jesus. Espírito Santo, ainda estou aqui diante de ti sem máscaras, sem discursos bonitos, sem forças para tentar parecer forte. Venho com minha alma cansada, com a fé meio apagada, com o coração que já não bate com tanto entusiasmo. Venho como alguém que já acreditou muito,
mas que com o tempo foi se perdendo no cansaço, nas frustrações, nas orações que pareceram não ter resposta. Hoje eu só quero te pedir, renova minha fé. Não com barulho, não com espetáculo, mas com teu toque suave, que sabe exatamente onde a esperança se escondeu. Tu sabes como é difícil continuar acreditando quando tudo ao redor grita o contrário. Como é pesado esperar quando os dias parecem sempre iguais. Como dói manter a fé quando os olhos só veem silêncio, demora, portas fechadas. Eu não quero fingir, Espírito Santo. Eu te confesso, estou fraco, estou cansado de tentar sozinho. Às vezes me sinto sem direção, como se tivesse perdido o sinal no meio do caminho. Mas mesmo nesse vazio, ainda há um sussurro dentro de mim que te chama, porque mesmo que minha fé esteja fraca, eu ainda quero crer. Vem com teu sopro e reacende o que restou da chama. Mesmo que seja só uma brasa, um calor escondido debaixo das cinzas da decepção, eu te dou permissão para tocar. Sopra vida, sopra ânimo, sopra tua presença sobre o desânimo que tomou conta. Eu sei que só tu podes restaurar o que está quase apagado. Lembra-me de quem eu sou em ti. Lembra-me das promessas que tu já me fizeste. Lembra-me dos dias em que meu coração se enchia de esperança só de falar contigo. Lembra-me que ainda há propósito, mesmo quando tudo parece parado. Restaura minha confiança. Faz com que eu volte a acreditar sem medo, a esperar sem ansiedade, a orar sem dúvidas. Toca também na dor de ter acreditado e não ter visto acontecer. Na frustração de orar com fé e não ver a resposta chegar. No medo de esperar de novo e me machucar outra vez. Toca no cansaço de manter a esperança em um mundo que desanima tanto. Eu te entrego tudo isso. Te entrego o peso da espera, da dúvida, da tristeza silenciosa que cresce quando me sinto esquecido. Te entrego minhas expectativas quebradas, meus sonhos adiados, minha vontade de desistir, amados. Você já se sentiu cansado de tentar ser forte? Cansado de buscar sinais grandiosos, de esperar emoções intensas, de procurar por milagres espetaculares, quando tudo o que seu coração realmente precisa é de um sussurro que diga: eu ainda estou aqui? Se você chegou até aqui nesta oração, talvez seja porque sua fé está um pouquinho cansada, não é? Talvez você esteja naquele lugar onde ainda acredita, mas com menos energia do que gostaria. Onde ainda confia, mas com o coração mais pesado do que antes. E sabe de uma coisa? Está tudo bem estar nesse lugar. Quero te contar algo que pode trazer alívio para a sua alma. Você não precisa ter uma fé gigante para experimentar uma presença real de Deus na sua vida. Você não precisa estar espiritualmente em forma para ser visitado por algo que vai além do que você consegue produzir. Às vezes, é justamente quando estamos mais fracos que podemos receber o que mais precisamos. Mas precisamos perseverar em oração. Mas muitos acabam desistindo. Agora vamos clamar juntos como essa renovação pode acontecer de forma simples, silenciosa, mas profundamente transformadora. Como você pode reacender a esperança, mesmo quando tudo parece parado? Como pode continuar confiando, mesmo quando as forças estão em baixa? Vamos clamar assim: Espírito Santo, me visita agora com tua renovação. Não precisa ser com grandes sinais, nem com emoções fortes. Eu só preciso sentir tua presença de novo, mesmo que em silêncio, mesmo que apenas com paz, mesmo que só com um toque no fundo da alma que me diga: eu ainda estou aqui. É isso que me sustenta, é isso que me faz levantar mais uma vez. Restaura minha capacidade de confiar. Me ensina a ver com os olhos da fé e não apenas com os olhos cansados da realidade. Me ajuda a caminhar sem precisar entender tudo. Me ajuda a acreditar sem ter que controlar o tempo. Me ajuda a continuar mesmo quando o cenário não muda. Porque mais do que milagres, eu preciso de ti. Mais do que respostas, eu preciso da tua presença.
Mais do que vitórias, eu preciso do teu consolo. Espírito Santo, visita os meus pensamentos. Afasta os sentimentos de derrota, as vozes que dizem que não vai acontecer, os pensamentos que dizem que acabou. Silencia tudo o que me afasta da fé e faz crescer dentro de mim a certeza de que o teu cuidado não depende da minha força. Eu não preciso ter tudo resolvido para continuar confiando. Eu só preciso continuar em ti. E é isso que eu escolho agora. Mesmo com pouca força, mesmo sem palavras bonitas, mesmo com o coração remendado, eu escolho continuar confiando. Espírito Santo, habita aqui. Habita na minha fé cansada, no meu coração abatido, na minha alma que ainda deseja crer. Reacende em mim o brilho da esperança. Me mostra que vale a pena esperar, mesmo quando tudo parece parado. Me segura pela mão e caminha comigo até que eu volte a sentir firmeza nos passos. Porque quando tu estás comigo, até a fé mais pequena pode mover montanhas dentro do coração. Se sua fé anda cansada e o seu coração só quer sentir a presença de Deus de novo, escreve aqui nos comentários: Espírito Santo, renova minha fé cansada. Esse comentário é seu ato de fé expressado em palavras do seu coração e pode inspirar outra alma que também está precisando de um novo fôlego para continuar. Espírito Santo, hoje eu me achego a ti com urgência no coração, não por pressa, mas por necessidade, não por impaciência, mas porque estou num ponto em que só o teu milagre pode mudar minha história. As forças humanas já não resolvem, os recursos acabaram, as saídas desapareceram. E é nesse momento que eu reconheço, só o teu poder pode fazer o que mais ninguém consegue. Por isso, com humildade e sinceridade, eu te peço, manifesta o teu milagre agora. Não há mais o que eu possa fazer. Eu tentei. Tentei por todos os lados, lutei com tudo o que eu tinha. Mas tem coisa que só o céu pode mover. Tem situações que só o teu toque pode transformar. Então vem, Espírito Santo. Toca agora onde precisa ser transformado. Age onde ninguém mais pode agir. Se for uma enfermidade, visita agora esse corpo, cada célula, cada órgão, cada parte afetada. Toca com teu poder curador. Faz aquilo que a medicina não conseguiu fazer. Muda diagnósticos, quebra os limites da lógica. Surpreende com a tua mão invisível. Espírito de vida, sopra sobre o que parece estar morrendo. Restaura o que foi dado como perdido. Renova aquilo que parecia irreversível. Se for um problema financeiro, manifesta a tua provisão. Tu conheces cada conta, cada dívida, cada noite em claro, pensando em como resolver. Tu sabes do medo, da vergonha, da pressão. Espírito Santo, abre portas onde só havia muros. Cria caminhos onde parecia fim. Envia respostas onde só havia silêncio. Faz brotar recursos onde não havia nada. Mostra que o teu cuidado não depende do tamanho do bolso, mas do tamanho da tua fidelidade. Se o milagre for no coração, no interior de alguém, toca agora. Toca na alma ferida, no espírito abatido, na mente sobrecarregada. Muda a atmosfera do lado de dentro. Tira o peso, tira o desânimo, tira a angústia. Espírito Santo, tu que tudo vês, visita os pensamentos que ninguém conhece, as dores que foram caladas, as lágrimas que caem em silêncio. Manifesta o teu milagre dentro da alma, transforma a tristeza em força, transforma a escuridão em luz. Se o milagre é por um ente querido, entra naquela situação agora. Aonde minha voz não chega, que a tua presença vá. Aonde meus braços não alcançam, que tua mão estendida toque. Tu podes mudar decisões, reverter caminhos, restaurar vidas. Tu podes fazer em segundos o que levaria anos. Tu és especialista em fazer o impossível parecer simples. E é por isso que eu clamo com fé, mesmo que fraca, mas ainda assim viva. Manifesta o teu milagre. E se eu te dissesse que hoje pode ser o dia, meus irmãos?
Aquele dia que você já parou de esperar, mas que seu coração ainda sussurra em segredo. O dia em que algo finalmente muda. O dia em que a resposta chega. O dia em que o impossível se torna possível. Sei que pode parecer difícil acreditar, especialmente se você já esperou tanto tempo. Se você já orou tantas vezes a mesma oração. Se já passou por tantas decepções que aprendeu a não criar expectativas muito altas. Mas quero te dizer algo que pode reacender uma chama dentro de você. Os milagres não dependem da sua capacidade de explicá-los. Eles só dependem da sua disposição de acreditar neles. E sabe o que é mais bonito nisso? Você não precisa de uma fé gigante. Você não precisa estar espiritualmente perfeito. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa de um coração aberto o suficiente para suspirar. Ainda acredito que tu podes. Vamos juntos em oração criar um ambiente perfeito para que o extraordinário aconteça na sua vida. Transformar sua casa, seu coração, sua história num território onde milagres não são exceção, mas sim uma realidade cotidiana. Clamaos assim: Espírito Santo, se há um ambiente que precisa de milagre, entra nessa casa agora. Purifica o ar, muda o clima, traz paz onde há guerra, traz luz onde há trevas. Que esse lar se transforme num território do teu agir. Que cada canto da casa seja tocado pela tua presença. Que haja reconciliação onde houve afastamento. Que haja perdão onde havia mágoa. Que haja recomeço onde parecia ter fim. Eu sei que o teu milagre não precisa de explicação, só de fé. E mesmo que pequena, ainda tenho fé suficiente para acreditar que hoje pode ser o dia. O dia em que tudo muda. O dia em que a tua mão toca o que ninguém podia mais tocar. O dia em que o céu desce e altera o rumo da minha vida. O dia em que a história começa a ser escrita de novo, com teu nome no começo. Espírito Santo, habita aqui. E enquanto habitas, opera. Opera teu milagre nas áreas mais impossíveis, nas partes mais escondidas, nos detalhes que só tu conheces. Não preciso entender como. Só preciso confiar que tu podes. Não importa o tamanho do desafio. Importa o tamanho do teu poder. E hoje eu escolho confiar, mesmo cansado, mesmo sem ver, mesmo sem entender. Eu escolho esperar pelo teu milagre com o coração aberto, porque sei que tu ouves minha oração e sei que não há nada que esteja além do teu alcance. Se você está esperando por algo que só o milagre de Deus pode fazer, escreve aqui nos comentários: Espírito Santo, manifesta teu milagre na minha vida. Esse comentário é mais que palavras. É um ato de fé vindo do seu coração. E pode ser o início de algo que você tanto espera hoje. Espírito Santo, eu venho agora a ti com o coração cheio de dúvidas e decisões. Há tantos caminhos, tantas vozes, tantas pressões ao meu redor, que às vezes eu me perco até de mim mesmo. Tem hora que não sei o que fazer, para onde ir, como agir, o que escolher. Por isso, hoje, mais do que respostas prontas, eu te peço, guia cada passo meu com sabedoria. Não quero andar por impulso, nem correr por medo, nem parar por insegurança. Quero andar com direção. Quero viver com consciência, com propósito, com leveza. E só tu podes me dar esse equilíbrio. Tu conheces o que está por trás de cada escolha, de cada pensamento, de cada tentativa. Por isso, Espírito Santo, toma minha mão e me ensina a caminhar com clareza. Tem dias em que tudo parece embaçado, confuso, e eu me vejo tentando acertar com os olhos fechados, errando, voltando, me culpando. Mas hoje eu te peço, abre os meus olhos espirituais. Me mostra aquilo que eu não estou conseguindo ver. Se for para seguir, confirma. Se for para parar, interrompe com amor. Se for para esperar, me dá paciência. E se for para mudar tudo, me dá coragem. Eu não quero mais me precipitar.
Não quero tomar decisões com base na ansiedade, no medo de perder ou na vontade de agradar os outros. Eu quero ouvir a tua voz no fundo da minha alma e saber que é o Senhor quem está conduzindo. Mesmo que seja um caminho diferente do que eu planejei, se vier de ti, eu sei que vai ser o melhor. Espírito Santo, guia também meus pensamentos, porque às vezes, antes mesmo de agir, eu já estou perdido nas ideias. Tem dias em que minha mente está tão carregada que não consigo pensar com clareza. Vem e organiza meus pensamentos. Tira a confusão, tira o excesso, tira as vozes que não são tuas. Fala comigo no silêncio. Me mostra a tua vontade até nos pequenos detalhes. Ensina-me a esperar o teu tempo, porque às vezes eu me atropelo tentando fazer tudo acontecer rápido demais. Mas eu reconheço, o teu tempo é perfeito. E mesmo que doa esperar, é melhor esperar contigo do que correr sozinho para o lugar errado. Então acalma meu coração nas esperas, fortalece minha fé nos dias em que parecer que nada está se movendo. Me ajuda a entender que há processos sendo feitos no invisível e que a tua sabedoria sempre age no tempo certo. Meu irmão e minha irmã, você já teve aquela sensação de que poderia ser uma versão melhor de si mesmo? Não de forma perfeccionista ou autocobrança, mas de um jeito gentil. Como se existisse uma pessoa mais sábia, mais equilibrada, mais centrada dentro de você, esperando para emergir. Se você já se arrependeu de palavras que disse no calor da emoção, se já tomou decisões que depois percebeu que poderiam ter sido melhores, se já sentiu que suas reações às vezes não refletem quem você realmente é por dentro, então, quero te dizer algo reconfortante. Você não está sozinho nessa jornada de crescimento. Existe uma sabedoria que vai além do que você consegue desenvolver sozinho. Uma sabedoria que não vem de livros ou experiências, mas que nasce de uma conexão profunda com algo maior que você. Uma sabedoria que te ajuda a reagir com mais calma, a escolher com mais clareza, a caminhar com mais propósito. Vamos clamar ao Espírito Santo para que possamos acessar essa sabedoria interior que transforma não apenas suas grandes decisões, mas principalmente seu dia a dia. Como você pode começar a viver de forma mais leve, mais cheia de propósito? Como pode desenvolver essa sensibilidade para saber quando algo vem do seu eu ferido ou quando vem de um lugar mais elevado? Vamos clamar assim: Espírito Santo, eu te peço, guia meu comportamento, minhas palavras, minhas reações. Quantas vezes eu me arrependo depois de falar, de agir sem pensar, de tomar atitudes no calor da emoção? Eu te peço, me dá domínio próprio. Me dá sabedoria emocional. Me dá sensibilidade para perceber o que vem de ti e o que só vem do meu eu ferido. Que minhas escolhas carreguem tua paz. Que meus caminhos sejam regidos pela tua direção. Tu sabes os sonhos que tenho no coração e eu entrego todos a ti. Se forem da tua vontade, guia-me passo a passo até que eles se cumpram. Mas se não forem, me livra com amor. Me redireciona com mansidão e me ensina a confiar no que é melhor, mesmo que doa no começo. Eu sei que sabedoria não é só sobre grandes decisões. É sobre como eu vivo o dia a dia. É sobre como trato quem está perto, sobre como cuido de mim, sobre como ajo quando ninguém está vendo. Então habita em mim, Espírito Santo, e me ensina a sabedoria do alto. Aquela que não é arrogante, nem imediatista, nem impulsiva, mas que é firme, tranquila, equilibrada e cheia da tua paz. Eu quero caminhar de forma diferente, quero seguir os teus sinais, mesmo que eles não façam sentido para os outros. Quero ser guiado não pelo que brilha aos olhos, mas pelo que acende a alma. Quero viver de maneira leve, mas cheia de propósito. E para isso, eu sei, eu preciso de ti. Eu preciso que tu estejas comigo em cada escolha, em cada mudança, em cada sim e em cada não.
Espírito Santo habita aqui, e enquanto habitas, guia meus passos, corrige minhas rotas, confirma os caminhos, me orienta mesmo nos dias em que eu estiver sem forças, e se eu tropeçar, que seja nos teus braços. Porque mesmo quando eu errar, se for contigo, sei que vou aprender. E sei que com tua sabedoria tudo se transforma em crescimento, em maturidade, em fé. Se você precisa de sabedoria para tomar decisões, fazer escolhas ou entender qual caminho seguir, escreve aqui nos comentários. Espírito Santo, guia meus passos com sabedoria. E se essa oração está tocando o seu coração, deixa o like como um ato de confiança, dizendo: eu escolho seguir a direção de Deus. Espírito Santo, se tem algo que eu mais desejo neste momento, é que tu permaneças aqui, não apenas por um instante nem por um dia, mas para sempre. Fica aqui, comigo, não apenas como visita, mas como morada, não apenas como uma presença momentânea, mas como parte essencial da minha vida. Eu te peço com toda a humildade e todo o meu ser, permanece aqui. Não vá embora quando eu errar. Não se afaste quando eu estiver fraco. Não me deixe nos dias em que eu duvidar, quando minha fé vacilar, quando meu coração estiver cansado. Permanece mesmo quando tudo dentro de mim parecer confuso. Porque eu sei que se tu estiveres aqui, tudo pode ser restaurado. Mesmo o que está quebrado, mesmo o que está morto. Eu não quero viver experiências passageiras contigo. Eu quero construir uma história. Quero viver cada dia com a tua companhia real, viva, presente. Espírito Santo, ensina-me a te perceber até nas pequenas coisas, num silêncio que conforta, num vento leve que acalma, numa paz que ninguém explica, num consolo que vem sem palavras. Fica comigo nos dias bons, para que eu não me esqueça de agradecer. Fica comigo nos dias maus, para que eu não me entregue à tristeza. Fica quando eu estiver sorrindo e quando eu estiver chorando. Fica quando eu tiver fé e quando só me restar um sussurro. Fica porque só tua presença pode preencher esse espaço dentro de mim que mais nada consegue ocupar. Meus irmãos em Cristo, existe algo profundamente reconfortante em saber que você não precisa mais ficar visitando a paz. Você pode morar nela, que você não precisa mais mendigar momentos de tranquilidade. Você pode construir um lar onde ela seja a regra, não a exceção. Talvez você já tenha experimentado aqueles momentos especiais onde tudo parecia estar no lugar certo, onde você sentia uma presença quase palpável preenchendo o ambiente, onde até o silêncio parecia sagrado. E depois, quando essa sensação passou, você ficou com saudade, desejando que aquilo pudesse ser permanente. Quero te contar uma verdade que pode mudar completamente a forma como você vive. Essa presença que você sentiu não precisa ser apenas uma lembrança bonita. Ela pode ser sua companhia diária, sua realidade constante, seu ambiente natural. Vamos clamar ao Espírito Santo de Deus para transformar sua casa e principalmente seu coração num lugar onde essa presença se sinta tão em casa que decida ficar. Criar um ambiente interno tão acolhedor que você nunca mais precise se sentir verdadeiramente sozinho, mesmo quando estiver fisicamente só. Começamos assim: Espírito Santo, permanece na minha casa, torna esse lugar teu lar. Faz da minha casa território da tua paz. Entra nos quartos, nos corredores, nos cantos escondidos. Leva embora tudo o que não vem de ti. Tira a inquietação, tira a discórdia, tira a opressão. E planta teu amor, tua harmonia, tua leveza. Que cada dia aqui dentro seja marcado pela tua presença. Que as conversas tenham teu toque. Que os pensamentos carreguem tua sabedoria. Que as decisões nasçam sob tua direção, que a tua presença seja tão constante que mesmo nos dias mais silenciosos, ainda assim, eu te perceba. Espírito Santo, permanece no meu interior.
Habita dentro do meu ser como um amigo fiel. Alguém que não vai embora quando tudo complica. Alguém que não me abandona quando eu me perco. Tu és meu consolo, meu guia, minha paz, meu fôlego. E eu não quero viver sem essa conexão viva contigo. Eu me recordo das vezes em que te senti perto. Foram momentos que marcaram minha alma. Mas eu confesso, quero mais. Mais do que lembranças, eu quero constância. Mais do que momentos, quero relacionamento. Mais do que encontros, quero permanência. Espírito Santo, eu te recebo como hóspede eterno da minha vida, não como alguém que vem e vai, mas como aquele que habita e transforma. Te dou liberdade para mudar o que for preciso dentro de mim. Pode mexer nos meus sentimentos, nas minhas intenções, nos meus desejos. Pode reordenar tudo, desde que permaneças aqui. Porque quando tu estás aqui, há paz, a direção, a cura, a transformação, a liberdade, a vida de verdade. Permanece quando eu acordar e quando eu for dormir. Permanece quando eu estiver rodeado de pessoas e quando eu estiver sozinho. Permanece nas minhas falas, nos meus silêncios, nos meus pensamentos. Permanece mesmo quando eu não estiver percebendo, porque só tua presença me sustenta. Só tua presença me cura, só tua presença me liberta, só tua presença me transforma. Espírito Santo, eu não quero te perder de vista, não quero acostumar com tua ausência, não quero viver de aparências, nem de religiosidade, quero te ter de verdade. Quero me relacionar contigo todos os dias. E mesmo que minha oração não tenha todas as palavras certas, que meu coração esteja sempre aberto para ti. Habita aqui e não te vás. Habita aqui como luz que nunca se apaga. Habita aqui como alívio em meio às dores. Habita aqui como resposta no meio do caos. Habita aqui como milagre que transforma tudo ao redor. Espírito Santo, permanece, porque sem tua presença tudo perde o sentido. Mas com ela, até os dias difíceis se tornam suportáveis. E até o silêncio se torna sagrado. Espírito Santo, fica. Aqui é o teu lugar. Se você também deseja que o Espírito Santo não apenas visite, mas permaneça em sua vida e na sua casa, escreve nos comentários: Espírito Santo permanece aqui para sempre. E deixe o like como sinal de que há espaço para ele habitar, todos os dias, para sempre. Espírito Santo, que essa oração não seja apenas palavras ditas, mas uma verdade vivida. Que a tua presença permaneça em mim como ar que respiro, como a paz que me sustenta, como a certeza de que nunca estou só. Se algum dia eu me afastar, se a rotina me distrair, se os ventos me levarem para longe, me puxa de volta com teu amor. Não me deixa viver um dia sequer longe da tua presença. Eu te convido para ser parte da minha história todos os dias, para estar comigo quando eu acordar e quando eu deitar, para andar comigo pelas ruas e também pelos desertos, para me dar conselhos no silêncio e direção nas encruzilhadas. Eu não quero seguir mais por mim mesmo, tomando decisões baseadas só no que vejo. Eu preciso do teu discernimento. Preciso da tua sensibilidade dentro de mim. Espírito Santo, faz morada permanente. Sê bem-vindo aqui, não só hoje, mas sempre. Que minha vida seja um altar de adoração. Que minha casa seja um lugar onde tu tens liberdade. Que meus passos te obedeçam. Que minhas palavras te honrem. Que minhas escolhas te glorifiquem. Eu não quero mais correr atrás da tua presença. Quero caminhar com ela. Quero te ter tão perto que qualquer desvio me incomode, tão presente que o mundo não consiga me distrair. Me ensina a reconhecer teu agir até nas coisas pequenas, na paz que chega sem explicação, na lágrima que se transforma em alívio, na resposta que vem em forma de calma, na certeza que cresce mesmo quando nada ao redor mudou. Essa é a maior prova de que tu estás aqui.
E se houver algo em mim, na minha casa, na minha rotina que atrapalha a tua permanência, revela com amor. Eu abro mão do que for necessário para te ter mais perto. Prefiro perder o que me afasta de ti do que viver longe da tua presença. Porque quando tu permaneces, tudo floresce. Quando tu permaneces, até o deserto vira caminho. Quando tu permaneces, não há falta que pese mais que a tua paz. Espírito Santo, permanece. Cura, liberta, transforma, fortalece e fica. Fica quando eu sorrir, mas também quando eu cair. Fica quando eu estiver rodeado de gente e quando eu estiver sozinho. Fica quando tudo estiver bem e quando tudo parecer perdido. Fica, porque é a tua presença que me mantém de pé. E eu te peço com todo o meu ser. Habita aqui e nunca vá embora. De verdade, amados. Se essa oração tocou o seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe essa oração com 5 pessoas que você sente no coração, que precisam da presença constante do Espírito Santo em suas vidas. Expresse a sua generosidade, pois Deus se alegra quando ajudamos o próximo. Que o Espírito Santo te traga cura, libertação e faça milagre em sua vida e na vida de sua família, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.